Algumas décadas antes de Eren ver de perto a destruição pela primeira vez das muralhas, houve a chamada Grande Guerra dos Titãs, protagonizado por duas potências mundiais, Marley e Eldia. Marley, portando 7 dos 9 titãs originais, exterminou a população de Eldia, forçando-os a mudar sua capital para uma ilha, a ilha de Paradis, no ano 743. Aqui os Eldianos restantes ficaram protegidos através do poder dos titãs que construíram uma muralha em volta do território. A localização geográfica favoreceu que sobrevivessem. No entanto, Marley enviava constantemente titãs para o local. Os Eldianos restantes residiram em Marley, onde são tratados como uma raça inferior. Marley induziu, a partir de um relato histórico, a pensar que este extermínio foi, na verdade, uma vingança. Mas, pelo que se sabe, essa história é inverídica ou muito exagerada, usado como doutrinação pela família Tibur para induzir o ódio a Paradis e aos Eldianos, o que, como a gente sabe, funcionou bem. É muito conveniente falarmos de fascismo em um anime onde, com um personagem de um nível que, se tu põe um bigodinho ridículo nele, ele vira o próprio Hitler. Mas não é tão fácil assim falar de fascismo. No início da quarta temporada, somos introduzidos ao outro lado do oceano, onde a população está inserida na chamada Guerra do Oriente Médio de Marley. Com a ajuda de Zek, seu titã bestial, toma o forte de Slava, dando fim ao conflito que já se alastrava ao longo de 4 anos, nos apresentando assim os Eldianos resididos em Marley. Aqui eles são usados para cavar trincheiras e servir da fronte inicial, que possivelmente viria a ser as primeiras vítimas da guerra. Além de serem colocados como inferiores e precisarem usar literalmente uma faixa para se identificarem. Assim, os guerreiros marleyanos usavam uma faixa vermelha. Todas essas referências claras às narrativas verdadeiras que ocorreram entre os judeus e nazistas antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Essas referências, que supostamente sugerem uma releitura, trouxe um debate na gringa quando essa parte do mangá era publicada, assim como a maior parte das discussões também foi trazida para o Brasil, e já debatida por diversos canais, mas eu achei muito conveniente nós, como um canal sobre historiografia e animes, trazer uma contribuição para o assunto. Bom, você que está conhecendo o canal agora, somos um canal sobre ciências humanas. Eu faço história pela Universidade Estadual de Minas Gerais e no vídeo de hoje vamos falar sobre fascismo e Shingeki no Kyojin. Primeiramente, eu não acompanhei o mangá até essa parte, tá? Então eu tomei muito spoiler pesquisando para escrever este ensaio. Então se inscreva e deixa seu like, mas só se você quiser. Claro, tá achando que eu sou o quê? Fascista? O importante para entender fascismo é trazer ao público o debate historiográfico por meio do conceito. Existem pelo menos 2 interpretações sobre o fascismo. A que defende que o fascismo ocorreu apenas na Alemanha e na Itália em um período muito específico do século XX. O chamado fascismo histórico, onde o conceito pode ser somente utilizado para explicar estes casos, assim como é a maior parte dos conceitos históricos, o que dificulta muito vídeos comparativos com animes, por exemplo. E também tem interpretação historiográfica que defende que existe o fascismo mesmo após 1945. Talvez não entender essas interpretações seja um dos motivos que o fascismo seja tão difícil de entender e também de explicar. Que buraco que eu tô me metendo, né? Aqui tomaremos a segunda interpretação citada, a chamada pelo historiador italiano Umberto Eco de fascismo eterno. Assim, optando por este modelo explicativo nos permite fugir do anacronismo científico. O fascismo é uma ideologia política que não se manifesta da mesma forma em países diferentes. É um conceito difícil de definir por ser uma ideologia camaleão, parasitária e muitas vezes contraditória, mas alguns aspectos se assemelham. O fascismo é um modelo político e econômico de extrema-direita, autoritário, militarista, ultranacionalista, antiliberal, anticomunista, idealista e utópico. Agora que nós temos essas informações prévias, vamos fazer um exercício através do método comparativo histórico dessas características fascistas no anime de Shingeki no Kyojin. Primeiramente, a abordagem dos aspectos fascistas na narrativa se propõe em 2 cenários.
O primeiro é a própria Paradis, que acontecerá antes da tomada do poder pela legítima dona do trono, a história Rhys. Aqui temos os Eldianos sendo governados pelo falso rei Fritz, e no segundo cenário, o reino de Marley. Podemos pensar na política fascista como uma política de hierarquias. No exemplo de Eldia, somos apresentados desde cedo a uma ampla hierarquia da população. As muralhas são exemplos gritantes de um sistema de superioridade e inferiorização da divisão da sociedade. Quanto mais ao centro, mais protegido, enquanto mais ao extremo, mais suscetível aos possíveis ataques dessas feras. Além disso, as muralhas contam com zonas estratégicas para a população mais pobre, que seriam utilizadas como iscas para ataques dos titãs, como é o caso do distrito de Shiganshina, uma dessas zonas estratégicas anexas à muralha que foi destruída e invadida pelos titãs ainda no primeiro volume do mangá. Em Marley, esta hierarquização provém da ideia de raças. Eldianos são tratados como a escória da população, enquanto Marleyanos são os mais altos exemplos de ser humano avançado. No meio disso existem os Marleyanos honorários, que são Eldianos que através de feitos heróicos da guerra conquistaram o direito de serem considerados cidadãos de Marley, título que se estende a seus familiares. Este incentivo ao heroísmo vale uma atenção aqui. Humberto Eco, ao escrever um ensaio intitulado 14 características do fascismo, lista a 11ª característica como incentivo ao heroísmo. E aqui vale até um comparativo histórico. Tanto na Itália quanto na Alemanha, este heroísmo era promovido através de feitos militares. Já em Eldia, temos esta característica em proporção um pouco mais suave, como a tropa de exploração sendo os heróis, a esperança de Eldia. Além dessa característica do ensaio de Humberto Eco, outras 3 são apresentadas. Discordância é traição. Aqui temos 2 bons exemplos. Em Marley, o diálogo entre Reiner e Porco, onde Reiner acusa Porco de traição simplesmente por contrariá-lo. E também em Eldia, com Eren, na primeira temporada, onde após ser sugerido que se poderiam utilizar dos poderes titãs para a tropa de exploração, é tomado como um traidor. Medo das diferenças. O primeiro apelo de um movimento fascista ou prematuramente fascista é contra os intrusos. Assim, o fascismo eterno é racista por definição. Só em Eldia temos 2 casos. O primeiro é quando novamente Eren se transforma em titã e sofre perseguição pelo governo. O segundo é quando a primeira muralha é destruída e a população precisa migrar para a segunda muralha. Além de serem mal vistos, boa parte dos camponeses são levados de volta à região da primeira muralha como soldados de emergência, simplesmente para morrerem. Já em Marley temos a dicotomia Marleyanos e Eldianos, onde os Eldianos são tratados como inferiores e culpados por todo o mal do mundo. E por fim, temos o apelo às frustrações. Os comandantes fascistas ganham apoio da população que são motivados pela ideologia utópica dos governantes de recuperarem um grande nome da nação. Eldia e Marley lidam constantemente com guerras e crises econômicas. Essa frustração social também, ela serve para explicar, por exemplo, a banalidade do mal, o que a gente já discutiu aqui no canal em outro anime que vai estar aparecendo no card para vocês. Enquanto a política fascista fetichiza com o passado, nunca é o passado real que é fetichizado. Essas histórias inventadas também diminuem ou extinguem completamente os pecados passados da nação. Uma das características mais marcantes do fascismo é sua relação com a memória e a história. A irrealidade, irracionalidade, anti-intelectualismo, criação de conspirações, a manipulação e o esquecimento da história, além da criação de um passado místico, são traços fundamentais de regimes fascistas. E novamente presente Marley e Eldia. No capítulo 60 temos o caso do falso rei Fritz, que através da população militar tem um controle da imprensa local. O governo não permite que a população tivesse acesso a informações contrárias às ideias políticas do rei. Além disso, o próprio rei estava no trono por causa de uma manipulação da história e o apagamento da memória, que, como se sabe, a legítima rainha veio ao trono quando a verdadeira história foi revelada. E eu amo essa parte do mangá, como coincidentemente
o nome do personagem que veio a solucionar o problema da manipulação da memória foi a chamada História. Coincidência? Assim como em Marley, temos a narrativa que todos os maus que os marleyanos estão fazendo ao povo de Párides são na verdade uma vingança. O que não sabemos se é uma história verdadeira. O que sabemos é aquela tal frase de historiador. Não é bem assim que aconteceu. Essa justificativa histórica tende a apagar os massacres e as atrocidades que os marleyanos fazem em nome da vingança e da humilhação passada, como no caso da Alemanha na Segunda Guerra, por exemplo, que veio tentar se vingar da humilhação que passou na Primeira Guerra e passou outra humilhação na Segunda. O fascismo é sim abordado na narrativa de Shingeki no Kyojin. Não podemos dizer que Shingeki no Kyojin é uma propaganda fascista. Aliás, como se vê, o fascismo é mostrado em dois lados da moeda que, ao contrário do que muitos vídeos dessas polêmicas costumam apontar, seja por despreparo, seja por ignorância ou falta de conhecimento histórico. Mas vale ressaltar que não estamos apresentando aqui o autor de Attack on Titan como um isentão. Toda a representação cultural é ideológica. Todo anime possui um discurso político e Shingeki no Kyojin não é exceção à regra. O próprio fato de abordar o fascismo é um posicionamento político. Contudo, o anime, assim como o mangá, bem verdade, não chegaram ao final. Por mais que tenhamos materiais para analisar o discurso político empregado ao decorrer da obra, estaríamos fazendo um estudo parcial, uma análise de um trecho, e não a obra como um todo, sabe? Então sim, não dá para apontar que o autor é fascista, mas também não dá para apontar que o autor é antifascista. A primeira e única conclusão que temos até agora é que o anime aborda o fascismo e, como se vê ao longo desse roteiro, ele é mostrado em duas dimensões. Qualquer conclusão fora desta é uma conclusão precipitada. E nós, como homens do conhecimento, como mulheres do conhecimento, não podemos nos deixar levar por impulsos precipitados. Bom, o que eu queria mostrar para vocês agora é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, deu muito trabalho para fazer, foi um desafio muito gostoso. Segue a gente lá no Instagram, tem post novo todo dia. E bom, se você gostou desse vídeo, confira aí a playlist de história do canal. Tenho certeza que vai gostar de outros também. Um grande abraço